Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12, diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A santificação é um processo progressivo que se inicia com a nossa conversão. A conversão ela precede a santificação. Então, se na conversão nós aprendemos, se nós precisamos morrer, fazer morrer a nossa velha natureza, e nós vimos isso em capítulos anteriores de Colossenses, nós, uma vez convertidos, precisamos aprender a mirar, a olhar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e moldar as nossas vidas em relação a essas coisas, em relação a essas verdades de Deus. Então esse processo de santificação, ele é um processo que vai materializando, vai tornando evidente de que nós estamos morrendo para as coisas da velha natureza, nós estamos morrendo para as velhas práticas, para os velhos desejos, para o comportamento que não está correspondente com a palavra do Senhor. E estamos começando a viver agora como quem foca, observa e deseja as coisas do alto, onde Cristo vive. A expressão revestivos aqui, se nós fizermos uma análise do grego, do verbo grego utilizado aqui, ele é um imperativo auristo, ele é uma expressão que reforça a assertiva de que nós devemos proceder dessa maneira. Revestivos é o imperativo, revestivos é uma necessidade do crente. Nós devemos nos revestir de uma vez por todas, de uma vez para sempre, para toda a eternidade, dessa nova perspectiva de eternidade que foi colocada no nosso coração e que aponta para uma conformidade de atitude, de pensamento, de valores, para com a palavra do Senhor, para com as atitudes de Cristo, para com o sentimento e atitude de Cristo. É muito interessante que aqui nessa passagem, Paulo vai nos mostrar a singularidade, a beleza das bênçãos que são recebidas, que nós recebemos a partir do momento que passamos por um processo de conversão. E então nós temos a evidência dessas bênçãos ou dessas características apontadas aqui de duas maneiras. Ele começa falando não por aquilo que nós fazemos para nos tornarmos mais aceitáveis ou amáveis a Deus, mas ele começa falando daquilo que Deus fez por nós. E depois, como resultado disso, como a nossa vida deve ser refletida no mundo, como a nossa vida deve espelhar aquilo que Deus fez por nós. Então, nós temos essas duas verdades muito clareadas aqui. Deus fez algo por nós, Deus fez algo em minha direção, Ele se dirigiu a mim pessoalmente, Ele me conhece pessoalmente, Ele é o meu Deus, Ele conhece as minhas necessidades e Ele veio até mim e Ele transformou o meu coração. E agora eu preciso compreender que esse transformar do meu coração precisa ser refletido em determinadas características. O fato é que a vida cristã ela não é algo que é construída pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, pelas nossas capacidades, mas ela é o resultado daquilo que Deus já fez por mim. Quando Ele olhou em minha direção, quando Ele pôs Cristo para morrer em meu lugar, para sofrer a condenação que deveria recair sobre os meus pecados. Cristo pagou o preço, Ele quitou o preço. E isso não foi algo que eu conquistei, ou que eu procurei, ou que eu quis quando me dirigir a Deus. Não, eu estava morto em meus delitos e pecados. E Deus me deu vida. Eu era como uns ossos secos na visão de Ezequiel. Foi Deus, a palavra de Deus que me deu vida. E uma vez que ela me deu vida, eu preciso viver em correspondência a essa vida. Então o povo de Deus, e Paulo deixa claro aqui, foi escolhido na eternidade, foi escolhido por Deus, foi eleito por Deus. Após dizer da necessidade de nós nos revestirmos, Paulo vai dizer revestirmos, pois como? Em conformidade a quê? Como eleitos de Deus, como escolhidos de Deus. Revestivos, pois, como eleitos de Deus.
A eleição divina, ela não se baseia num mérito humano, não se baseia no que eu fiz, no que eu faço ou no que eu posso fazer. A eleição divina é uma atitude da graça divina. Deus não nos escolhe por causa de quem nós somos ou por causa do que nós fizemos. Muito pelo contrário. Os nossos méritos apontavam para a justiça do inferno. Mas Deus nos escolhe por causa do seu amor, por causa da sua graça. É misericórdia. Então, não é pelo que nós fazemos, mas apesar do que nós fazemos, Deus nos escolheu. Isso já deveria encher o nosso coração de alegria e já deveria ser todo o suficiente para manter o nosso contentamento na suficiência de Cristo. Deus não nos escolheu porque nós éramos santos. Deus nos escolheu para a santidade. Quando Paulo vai dizer aqui, revestivos, pois, como eleitos de Deus santos, quer dizer que nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos para sermos separados, como um povo de propriedade exclusiva de Deus, como Pedro vai dizer. Então, uma vez que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nós precisamos viver em correspondência àquele a quem nós agora servimos. Não mais como escravos do pecado, não mais como escravos da nossa natureza corrompida, não mais como escravos dos nossos desejos impuros, não mais como escravos da pornografia, não mais como escravos da mentira, não mais como escravos da fofoca, das dissensões, mas agora como servos, como escravos de Cristo, como servos de Deus, nele, porque Ele pagou o preço da nossa vida. Eu gosto de uma ilustração que alguém fez de que seria, do mesmo modo, seria escandaloso uma esposa ou um marido se dirigir aos braços de uma outra pessoa. Uma vez que os dois tornaram-se uma só carne e um pertence ao outro, o corpo de um pertence ao outro, assim também na nossa relação com Deus. É escandaloso uma vez que nós somos unidos em Cristo Jesus, uma vez que nós somos ligados a Deus, comprados com preço de sangue, nós voltarmos aos braços dos velhos desejos, dos velhos hábitos, do velho pecado. E não apontando para uma natureza convertida, transformada, revestida como eleita, como santa por Deus. A verdade de Deus é que nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Efésios 2 vai trazer isso bem claramente. Nós estávamos vivendo como escravos do pecado, como filhos da ira, porque era a ira de Deus que nós merecíamos por causa da nossa conduta, por causa da inclinação do nosso coração. Mas agora nós somos propriedade exclusiva de Deus e amados por Deus. Nós somos eleitos de Deus, nós somos santos por Deus, separados por Deus como propriedade exclusiva do Senhor e amados por Deus. Resultado do seu amor, fruto do seu amor. Recebemos da graça de Deus por causa do seu amor. Sabe, isso torna a verdade de nos revestir mais claramente compreensível do quanto isso foi uma atitude honesta de Deus para comigo. Ele me elegeu para ser um povo santo, para ser um povo amado, para fazer parte dessa família que Ele enxerta, que Ele coloca em Cristo Jesus para frutificar. Então, uma vez que Ele fala sobre a minha eleição e Ele evidencia o caráter da minha eleição na sua atitude honesta, soberana, de decidir me amar, de vir em minha direção, de me separar, de derramar sobre a minha vida graça. Paulo aqui vai nos exortar a viver em conformidade a isso. E como é viver em conformidade a isso? O viver em conformidade a isso, Paulo vai dizer que é o resultado de um coração compassivo, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso vai refletir na nossa atitude com o próximo, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. E sabe, isso tem a ver, uma vez que a minha vida verticalmente, a minha relação com Deus, ela foi transformada, isso muda todo o caráter horizontal na minha relação com o mundo, na minha relação com as pessoas, na minha relação com a minha família, na minha relação com os meus pais, com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus amigos. Tudo isso passa a ser transformado porque a perspectiva, a cosmovisão, a lente com a qual eu enxergo todas essas relações, ela foi mudada por causa daquilo que Cristo fez por nós. Então nós passamos a viver essa nova vida nele.
Essa nova vida que precisa refletir aquilo que eu sou nele. E se eu sou amado, e é curioso que esses 3 versos aqui, versos 12, 13 e 14, ele meio que começa e termina com um reflexo daquilo, ele termina como um reflexo daquilo que ele começou. Ele vai dizer que se nós fomos eleitos por Deus, santos e amados, nós precisamos refletir esse amor. O verso 14 ele vai ser assertivo, ele vai ser direto ao nosso coração, quando ele vai dizer, e sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, sabe? Da mesma maneira como eu fui amado, eu preciso aprender a amar. Da mesma maneira como Deus, e com toda a disposição de perdão, com toda a disposição sacrificial de cuidado, de zelo, de direção de graça, de misericórdia, eu preciso refletir isso. O meu amor precisa ser um amor correspondente ao amor que eu recebi. Aquilo que eu recebi de graça de Deus eu preciso oferecer às pessoas, uma vez que as minhas relações elas são transformadas pelo meu coração ter sido transformado. Sabe, que Deus possa nos ensinar sobre essas coisas. Como muitas vezes a palavra do Senhor nos confronta de maneira que humilha o nosso orgulho, a nossa arrogância, o nosso egocentrismo e nos exorta a viver mais em conformidade com aquilo que nós recebemos dele. Que nós possamos aprender a amar como Deus nos amou. Que nós possamos compreender que nós fomos eleitos para sermos santos por causa do seu amor e precisamos viver em correspondência àquilo para o qual nós somos chamados. Que Deus tenha misericórdia de nós.